Então diz o seguinte a palavra de Deus, Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, ou contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Nós estamos falando sobre a conduta cristã, desde o capítulo 4, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre vivendo cheio ou cheios do Espírito Santo. Então, Paulo, ele diz aqui para nós, no versículo 15 até o 17, lendo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, Paulo está dizendo aqui para nós termos cuidado com a nossa conduta, para nós termos cuidado com a forma da nossa vida, a forma como nós estamos vivendo a vida. Ele diz que é para nós vivermos com sabedoria. Vede prudentemente como andais, não como nécios ou como loucos, ou como pessoas que não têm juízo, que não têm sabedoria. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E sim como sábios. Essa palavra prudentemente aqui me fez lembrar daquela palavra de Jesus, que nós temos que ser simples como a pomba e prudente como uma serpente. Nós vivemos, irmãos, em meio a serpentes. Nós vivemos em um mundo depravado. Então nós precisamos aprender a ser diligentes. Eu peguei um esboço de John Stott. Eu tenho procurado dizer as fontes, irmãos, daquilo que nós temos dito, porque isso é muito importante. Samuel estava ministrando a palavra, domingo passado fui eu, domingo atrasado, um rapaz me disse, Samuel, que enquanto você falava, ele estava lá no IA, verificando se era verídico o que você estava falando, entendeu? É assim, é dessa forma. Então eu faço questão de dizer a fonte, e graças a Deus pela inteligência artificial, porque hoje tudo você vai direto na fonte, né? Então, por questão de ética, eu estou dizendo, esse esboço eu peguei de John Stott, não exatamente o esboço, mas as ideias de Efésios, de John Stott, Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes. Então tenho procurado dizer as ideias que eu tenho repassado aqui para os irmãos. Mas eu acho bom isso, muito bom mesmo. Então John Stott, fazendo um comentário aqui sobre essa questão de vivermos com sabedoria, ele diz o seguinte, que nós nos preocupamos com coisas que aparentemente não são tão importantes para nós. É tipo, trabalho, que é importante, mas essa preocupação aqui que Paulo diz para nós sermos simples, sermos prudentes, deveria ser uma preocupação
número 1 nas nossas vidas. A gente se preocupa com trabalho, com educação, com lar, com família, com hobbies, com roupa, né, com nossa aparência. Mas como cristãos, como filhos de Deus, nós devemos nos preocupar com a nossa vida cristã. É isso que Paulo está dizendo, que eu tenho que me preocupar com a minha conduta cristã. Tenho que me preocupar com a forma como eu estou vivendo. Eu estou sendo uma pessoa sábia ou insensata? Então, para ser sábio, aqui nós precisamos fazer 2 observações. Primeiramente, as pessoas sábias sabem que o tempo é um bem precioso. Olha o versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu vou ler aqui na NVT, o versículo 16, olha o que diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Ou remindo o tempo, né? Viver de forma sábia. Nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. Aquilo que você faz com o seu tempo é muito importante. Muito importante para a sua vida cristã, para a sua comunhão com Deus. Não é mesmo? Se você é casado, com a comunhão com o seu cônjuge. Se você é filho, com os seus pais, com os seus amigos e tudo mais, com seus estudos. E então, queridos, nós precisamos aprender a remir o tempo. Os dias são maus, diz a palavra de Deus. Os dias em que nós vivemos são dias maus. Preste bem atenção. Vivendo neste mundo que jaz no maligno, nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. Isso envolve sabedoria de Deus, sabedoria da palavra para nossas vidas. Eu estou lendo o livro A Vida Nova, me interessei muito por esse livro. Esse livro, olha o nome do livro para vocês verem: Evangelização e Apologética por meio de perguntas. Evangelização e defesa da fé por meio de perguntas. Isto é aprender a remir o tempo. Isso é aprender a usar bem todas as oportunidades. Até a forma, até as abordagens que nós fazemos com quem não conhece a Deus é muito importante, porque às vezes nós pensamos que nós temos resposta para tudo. E eu estou aprendendo aqui nesse livro que eu preciso aprender a fazer perguntas e não a ter respostas prontas, porque quando você faz perguntas, você atrai as pessoas, você deixa as pessoas interessadas. E às vezes as pessoas não querem confronto, não querem contenda, elas estão com parafuso solto, estão com confusões na mente. Então, queridos, nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. A editora Vida Nova, ela lançou 2 livros, Boas Maneiras para as Meninas e Boas Maneiras para os Meninos. Boas maneiras práticas, com embasamento bíblico, com critérios bíblicos para as meninas e para os meninos. Irmãos, isto é aprender a viver, é aprender a ser sábio. Os dias são maus. Nós não podemos ter o mesmo comportamento que nós temos hoje, que tínhamos há 20 anos atrás. Esses dias maus que nós vivemos é diferente, não é, Ded? De 10 anos atrás. É outro contexto. A palavra continua a mesma, mas nós precisamos aprender a sermos sábios. E Paulo, ele continua ainda.
remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha o 17 agora. Por esta razão não vos torneis insensatos, entendendo de que os dias são maus, e nós precisamos aprender a remir o tempo, ou aproveitar bem cada oportunidade que nos concede. Por esta razão não vos torneis insensatos, se nós não usarmos o nosso tempo, se nós não aprendermos a remir o nosso tempo, se nós não glorificarmos, se nós não crescermos para a glória de Deus, nós vamos estar vivendo como insensatos. Mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Então, nesse quesito de sabedoria aí, primeiramente remir o tempo, segundo John Stott. Depois, queridos, nós precisamos aprender a discernir a vontade de Deus. Jesus, Ele nos ensinou a nos submetermos à vontade de Deus, na oração do Pai Nosso, não foi? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E é interessante que o próprio Jesus, Ele praticou isso nos momentos mais difíceis, ou talvez no momento mais difícil da sua vida. Lá no Getsemane, Ele mesmo por 3 vezes, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós aprendemos a discernir qual é a vontade de Deus quando nós passamos por momentos difíceis. Por tribulações, dias maus, às vezes, angústias, depressão, meu Deus. É aí que nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, irmãos, vamos entender algo muito importante. Não é na bonança, é na escassez. É na escassez que nós precisamos aprender o segredo do contentamento, da gratidão, em externar nos nossos lábios louvores ao nosso Deus. Sabe, queridos, a vontade de Deus, ela sempre prevalece na vida de um dos seus filhos. Nós somos filhos amados. Nós somos filhos amados de Deus Pai. Nós vimos no domingo passado. Precisamos discernir qual é a vontade de Deus, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu pergunto para você, nesses momentos difíceis da sua vida, ou nesses bons momentos, eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida no momento, você está procurando discernir a vontade de Deus para a sua vida? Mas pastor, tribulação, angústia, sim, queridos, é aí nesse momento, onde Deus há de ser glorificado, onde Ele há de ser exaltado. Nós crescemos e crescemos muito, passando por momentos difíceis nas nossas vidas. Momentos difíceis. Deus, Ele quer revelar a sua vontade para você e para mim. Às vezes nós não sabemos o caminho a seguir, mas lendo a palavra você vai, através de um princípio bíblico, de valores divinos, você vai entendendo de que a vontade de Deus para a sua vida é diferente daquilo que você está pensando, daquela forma como você está pensando que não é o melhor para você. Então, vamos aprender a viver com sabedoria, remindo o tempo e entendendo qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Agora, olha o versículo 18.
e não vos embriagueis com o vinho. E não embriaguei-vos com o vinho, no qual há dissolução, ou contenda. Quem já bebeu muito no passado, sabe que tem tudo, que o álcool, você sabe que todo vinho tem um teor alcoólico. Todo vinho tem teor alcoólico. E nós precisamos ter muito cuidado com essa questão do álcool, queridos. Muito cuidado. Eu quero ler aqui um artigo para vocês. Um artigo importante do reverendo Augusto Nicodemos. O nome desse artigo diz o seguinte: o crente pode beber bebida alcoólica? Ou cerveja? Bebida alcoólica é cerveja, é vinho. Ele diz o seguinte para nós: no ponto de vista bíblico, o pecado relacionado com a bebida alcoólica está relacionado com a embriaguez ou com o uso da bebida de forma escandalosa. Não exatamente com o vinho, mas com a embriaguez ou com a bebida de forma escandalosa. Espera um pouquinho. Ele continua: não se encontra na Bíblia alguma passagem que defenda a total abstinência da bebida. Isso é uma verdade. A questão beber ou não beber, se o crente pode beber ou não beber, não é tão clara ao ponto de dizermos que cristãos, que é proibido. Não, você é proibido. Se você beber, tu vai para o inferno. Não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito. O que podemos ter certeza é que a embriaguez é um ato pecaminoso. A embriaguez é um ato pecaminoso e vai contra a lei de Deus. Aí ele continua: existem várias passagens no Velho Testamento, preste atenção, existem várias passagens no Velho Testamento com homens de Deus que causaram destruição por se embriagarem. Vários homens de Deus causaram destruição para si, para sua família, por causa da embriaguez. No Novo Testamento há várias passagens, como Efésios 5,18, sobre não se embriagar. A verdade é que o cristão deve estar sob o controle do Espírito Santo. É isso que Paulo quer dizer. Não embriaguei-vos com o Espírito, mas enchei-vos, não embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, atitudes, reações, emoções, palavras, decisões devem estar debaixo do controle de Deus. Uma pessoa que bebe um vinho com teor alcoólico, as suas emoções ficam exaltadas, sim ou não? O cara fica animado, fica ou não fica? Fica animado, conversador. Alguns, as reações é diferente, o cara fica bravo, fica possesso até. Irmãos, vocês sabem qual é a pior droga que existe? Você pensa que é a heroína? Que é o crack? Os cientistas no passado colocavam álcool em 5º lugar, mas hoje eles já dizem o seguinte, que o álcool é a pior droga que existe. O álcool é a pior droga que existe. É a que mais provoca. A que mais provoca acidentes, destruição de famílias. O álcool é um mal desgraçado. A palavra desgraçado não é uma palavra não, mas é ausência de graça. Infelizmente, queridos. E vou dizer algo para vocês. Experiência, tem um pouquinho de experiência. É mais fácil tirar alguém do crack do que tirar um viciado em álcool. É mais fácil. Pelas experiências que nós temos, eu tenho aqui várias pessoas que já estiveram no passado lá do outro lado.
E aí que concordam comigo. Quando uma pessoa bebe o álcool, ela está entregando sua mente, suas reações ao álcool. E isso não vai produzir aquilo que o Espírito Santo produz. Há uma concorrência da bebida alcoolizada com o Espírito Santo. Há uma concorrência. A bebida tenta imitar aquilo que o Espírito Santo produz na sua vida, produz na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Os seus frutos, ou seja, o fruto do Espírito Santo é mansidão, amor, entre outros. Aí, ele continua, o álcool produz palavras e atitudes que depois fazem com que a pessoa se arrependa. Mas por que eu fui beber? E pior de tudo, irmãos, que tem crente, que tem a coragem de beber, tira foto e vai se expor em redes sociais. Ah, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso não, irmãos. Tu está acabando com a tua reputação como filho de Deus. Tu está acabando com a tua reputação como um homem de Deus. E está me envergonhando também, como seu pastor. Para não perdermos o controle, é melhor não pagar para ver. Uma pequena taça ou copo pode ser o início de perda de controle, deixando sua mente vazia para a ação do diabo. Augusto Nicodemos. Em outra situação, a Bíblia também alerta sobre beber bebida alcoólica. Quando você usa desta liberdade de fazer uso da bebida, porque não há proibição, de uma forma que vai trazer prejuízo à vida espiritual de outra pessoa. Todas as vezes que você beber, você vai estar prejudicando o seu irmão. O mais prejudicado é a consciência do seu irmão. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 8, 9 e 10. Coloca para nós aí, por favor, querida. 1 Coríntios 8, 9 e 10. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa, em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? Irmãos, trazendo para o contexto da bebida alcoólica, irmãos, você vai escandalizar pessoas. Se você fizer isso, imagine só se você fosse lá no supermercado do Mali, e eu passando no caixa, e ali uma champanhe, tu ficaria feliz comigo? Ficaria nada, rapaz. Eu não estaria sendo um bom exemplo para você. Você iria olhar para mim e falar: pastor, eu vi o meu pastor, mas não acredito. Aí perdeu o sono. Mas não tem problema não. Vocês não vão passar por esse problema, tá? Graças a Deus. E olha, irmãos, que no passado, até meus 18 anos, dos 15, 14, 15, 16, 17, eu bebi pra caramba. Bebi muito. Quer que eu seja mais exato contigo? A desgraça é tão terrível. Vocês já foram viciados no passado, porque aqui tem um monte de libertos, graças a Deus. Até poucos anos atrás, quando eu assistia muito televisão, quando tinha as propagandas de cerveja, me dava água na boca. Imagine só, não acredito nisso. Meu Deus, liberta-me. É forte. Irmãos, para escandalizar os santos é a coisa mais fácil que tem, viu? Coisa mais fácil que tem. Sua liberdade termina no limite do outro. Sua liberdade termina no limite do outro, no amor pela vida do outro. Quando você fizer, estará sendo referência para outra pessoa, e ela
e ela pode não ter domínio sobre a bebida. Se você bebe, você vai estar sendo exemplo para outras pessoas. Então, no nome de Jesus, não beba não. Tu não vai ganhar nada com isso, absolutamente nada. Mas a palavra de Deus diz para nós o seguinte: não embriaguei-vos com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E Paulo já havia dito no capítulo 1 que nós fomos selados com o Espírito Santo, ou seja, fomos marcados, recebemos uma garantia no nosso interior de que nós somos de Deus, de que pertencemos a Deus. Mas ele diz: agora vocês precisam se encher do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí nós podemos continuar. Versículo 17, 18, lendo novamente: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha o 19. Aí ele diz como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Aí ele diz aqui, falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, não embriaguei-vos, não, irmãos, não tenho mais, eu não quero mais, eu quero me encher do Espírito Santo, eu quero ser abundante, quero edificar. É por isso que Paulo diz, resultados de sermos cheios do Espírito Santo. Primeiramente, comunhão. Não vos embriaguei-vos, verso 17, falando entre vós. Falando entre vós. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem prazer em ter comunhão com os irmãos. Ela edifica, ela é edificada. É por isso, irmãos, que o convívio com os santos é uma necessidade para nós. Nós não podemos nos ausentar da igreja. Não existe esse negócio de ser crente na sua casa. E isto é antibíblico. Não está na palavra de Deus. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus diz, entre vós, falando entre vós, salmos. Ou seja, você aprende um salmo nas nossas conversações, nas nossas conversas, aí você recita um salmo, recita um versículo da palavra de Deus, você produz crescimento na vida do irmão, pelo simples fato de você recitar um versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Às vezes é aquela palavra que o irmão precisava ouvir. Ele se enche de Deus, ouvindo dos seus lábios um salmo. Aí ele ainda continua: não embriagueis, falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Um crente cheio do Espírito Santo, a abundância de louvores nos seus lábios. Música secular? Não preciso ouvir. Há boas canções bíblicas, nas quais nós podemos ouvir. O Filho de Deus tem prazer em ouvir uma canção bíblica, uma canção que fala da grandeza, da soberania de Deus, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quem gosta de louvar, diga amém. Então é assim que você vai se enchendo do Espírito Santo. É pela palavra, aqui com salmos, é com cânticos, é com louvores, é com adoração. É importante isso, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois ele diz: dando sempre graças
por tudo ao nosso Deus. Obrigado, Deus. É por isso que eu digo para você, um crente grato, um crente agradecido, ele é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Mas quem vive reclamando, reclama de uma coisa, reclama de outra. Quem tem cócega na língua para ficar falando da vida do irmão, não está cheio do Espírito Santo não, queridos. Não está. Mas as ações de graças, o contentamento, a alegria. Hoje eu recebi do irmão Elibeu uma foto. Aí nós recebemos uma bênção do fórum. Nossa caminhonete quase que cheia de alimentos, né, Elibeu? Elibeu feliz da vida, contente, alegre, satisfeito. Mas é assim que o cristão deve viver, irmãos. O cristão, um filho de Deus cheio do Espírito Santo, ele não quer saber de andar por barzinho, se expondo em redes sociais, se expondo ao ridículo, não. Ele tem prazer em ser grato, em ser contente, satisfeito, alegre, entendendo que a alegria do Senhor, a nossa força não é a alegria, a pseudo-alegria que vem através do vinho, mas é a alegria verdadeira e autêntica que vem do Espírito Santo, nos enchendo do Espírito Santo. A nossa conduta cristã deve ser nesse nível, queridos, cheias de Deus, cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Então fique em pé, vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor.